Olá, para mim é sempre motivo de muita alegria poder estar com você e compartilhar um pouco daquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor ao longo dos anos, ao longo da minha vida, e sendo ministrada e também podendo ministrar, e sempre é uma troca, porque quando eu tenho a oportunidade de falar, eu também tenho que me aplicar a estudar, eu tenho que me aplicar a meditar, e aí também eu recebo, e aí eu compartilho daquilo que eu recebo com você, e é tão gostoso ter esse momento de reflexão, de meditação, de se expor à palavra do Senhor e de pedir que o Espírito Santo esteja nos abrindo a mente, o entendimento e nos ajudando a pautar nossa vida de acordo com a palavra dele. E é esse o objetivo desse momento de estudo, de reflexão, é que a gente possa nessa hora separar esse tempo tão gostoso para estar na presença do Senhor, aprendendo, sendo nutrido da palavra do Senhor e direcionado pelo Santo Espírito para mudar naquilo que é necessário. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está, para primeiro de tudo estar orando ao Senhor e pedindo que Ele esteja abrindo os nossos corações, nos ajudando a captar as preciosidades da palavra do Senhor e conseguir aplicar nas nossas vidas, que é o mais importante. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui agora, nesse momento de reflexão, de meditação, na Tua Palavra, Senhor Deus, de estudo bíblico, Senhor, em que essa pessoa, essa mulher, essa irmã, Senhor Deus, em Cristo, está sentada também ali para poder receber algo, Senhor Deus, da parte do Senhor. Peço que Ele seja tanto na vida dela quanto na minha, abrindo os nossos corações para estarmos, Senhor Deus, sendo ministradas pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Tua Palavra é rica, Tua Palavra é luz, Tua Palavra é vida, Senhor Deus, Tua Palavra é alimento, é trigo puro, e nós queremos agora, Senhor Deus, nos deleitar na Tua Palavra e receber, Senhor Deus, vida daquilo que a Tua Palavra nos apresenta como alimento, como padrão, como direção, Senhor Deus, para os nossos caminhos. E eu peço que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para conseguirmos não apenas olhar a letra, não olhar apenas a história, não olhar tecnicamente para o texto bíblico, Senhor, mas conseguimos extrair dali as preciosidades, as joias, as riquezas, Senhor Deus, e conseguimos também aplicar nas nossas vidas, Senhor Deus, que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes daquilo que aprendemos na Tua Palavra, Senhor Deus. Obrigado por esses momentos pequenos, mas tão preciosos que temos de estar meditando na Tua Palavra, Senhor. Usa-nos, Senhor Deus, nessa hora, usa a mim como instrumento, Senhor, de ministração, como canal de bênção na vida dessa mulher que está do outro lado, Senhor Deus, e usa ela também, Senhor, como luz, como farol na sociedade, na família, Senhor Deus, no contexto em que ela está inserida. Eu abençoo essa vida agora em nome de Jesus. Amém e amém. A pessoa que nós vamos estar estudando a vida hoje, refletindo sobre ela, meditando um pouco, é uma personagem bíblica que é encantadora. Para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Tem várias histórias lindas na Bíblia, mas essa realmente é uma história fascinante e é Ruth. Tenho certeza que você já escutou a história de Ruth. Ela é uma das únicas mulheres na Bíblia em que tem um livro com o nome dela. E quando nós estudamos a história de Ruth, a gente consegue, assim, se deparar, quase que viver junto com ela, as lutas, os sofrimentos e a vitória também que ela colheu pela perseverança. E a gente vai estudar um pouquinho da vida dela e depois fazer um paralelo com os nossos dias para poder fazer essa aplicação daquilo que a gente tem que extrair, pode extrair do caráter de Ruth como uma das mulheres bíblicas que é um exemplo para nós. Antes de falar sobre ela, eu queria falar um pouquinho sobre o lugar de onde ela veio. Ruth era uma mulher moabita, ela veio de Moabe. E Moabe era uma nação, um povo nômade que vivia ao leste do Mar Morto e era um povo que era aparentado com Israel, com o povo judeu. Eles viveram, na verdade, eles foram fundados por volta do século 13 a.C. Eles viveram algumas gerações, duas ou três, aliás, Ruth viveu umas 2 ou 3 gerações antes do rei Davi. Então, esse povo, né, era um povo que tinha um certo parentesco porque eles eram também descendentes da mesma linhagem, do mesmo tronco de Abraão. Segundo Gênesis capítulo 19, versículo 30 a 38, o povo moabita é descendente de um homem chamado Moabe, que é filho da filha de Ló, que era sobrinha de Abraão. Isso aconteceu por um incesto que aconteceu, e não um incesto provocado pelo pai que forçou a filha, fez um abuso sexual contra ela, não foi isso que aconteceu, foi algo muito estranho, muito fora da nossa realidade e até difícil de compreender. Como eu já falei há algumas semanas, sobre a cultura judaica, especialmente a cultura do Oriente Médio naquele tempo antigo, há 3, 4 mil anos atrás, a mulher ela tinha um propósito existencial totalmente vinculado à maternidade.
O propósito da mulher naquela cultura, naquele âmbito, naquele ambiente, era ser mãe, era gerar filhos, era produzir filhos para dar perpetuidade para aquele clã. Então a mulher, ela conseguia se sentir plena, ela conseguia se sentir realizada quando ela era mãe, quando ela gerava filhos. E a história dessa moça foi uma história muito estranha, porque ela vivia em Sodoma e as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas, foram destruídas por causa do pecado que havia naquele lugar. A Bíblia conta a história de que era uma cidade extremamente lasciva, extremamente perversa, e que Deus se irou contra aquela cidade, caiu enxofre, fogo, algo terrível aconteceu e a cidade foi destruída. Mas Deus tinha avisado a Abraão que isso ia acontecer, e Abraão intercedeu pelo seu primo, pela cidade, pelo seu primo, e Deus enviou anjos para tirar aquela família daquele lugar antes que a destruição acontecesse. E a história conta lá em Gênesis que eles foram para montanhas habitar em lugares afastados, porque ficaram com medo de tudo aquilo que aconteceu. E as duas moças eram noivas e os noivos delas não quiseram seguir junto com eles, com a esposa, com eles, as duas filhas, para o lugar onde eles foram. Então eles saíram e, vocês conhecem a história, a mulher de Ló acabou morrendo na metade do caminho e elas foram com o pai sozinhas habitar nas montanhas. E passado certo tempo, a mais velha sugeriu para a mais nova, falou: olha, não tem homem que vai casar conosco e a nossa descendência vai ser morta, nós vamos ficar, nosso pai não vai ter quem levante a geração dele, porque não há homens na nossa família que possa se casar com alguém. Então nós vamos embriagar ele e eu vou dormir com ele numa noite, na segunda noite você faz isso para que a gente possa ter filhos que levantem a descendência, o clã da nossa família. Era algo tão importante manter o clã, manter o nome, que os outros princípios todos foram quebrados e houve algo terrível que aconteceu, porque essas nações que vieram descendentes desse incesto foram nações perversas, nações foram nações guerreiras que lutaram contra Israel, e dentre elas a nação de Moabe, que em muitos momentos teve muito atrito com Israel. E apesar de ser uma nação parente de Israel, tinha essa dificuldade de relacionamento, e ela é uma cidade, sempre citada como uma cidade inimiga de Israel. Mas foi dessa cidade que veio Ruth. Ela é uma mulher que se destacou tanto a ponto de ter um livro bíblico com o seu nome. A história de Ruth é uma história também assim muito interessante, porque ela era uma moça de Moabe que conheceu a família de Quilion, que é o marido de Noemi, quando eles vieram de Israel, no período ainda que os juízes reinavam sobre Israel, só para ter um pano de fundo. E havia muita fome naquele período em Israel, eles estavam sofrendo de fome, a colheita não estava acontecendo. E então a família de Noemi decide partir para Moab para tentar a vida. Acho que se identifica muito com a história de muitos imigrantes, né? Eu como imigrante, você como talvez não seja imigrante, ou talvez você seja imigrante, quem vive fora do país sabe o que é, às vezes, sair de um país em que você não tem condições que você julga boas, ou que você julga estáveis, ou não julga seguras. Aqui onde eu vivo tem pessoas que vieram de países em situação de guerra, tem pessoas que vieram de países em situação de pobreza, pessoas que vieram de países em situação de instabilidade política, ou por causa de insegurança, ou regiões do mundo onde havia muita insegurança, ou regiões do próprio Brasil, que é o país onde eu venho, também com muita insegurança. Então, todas essas circunstâncias, esses fatores, muitas vezes, são fatores que motivam pessoas a saírem de seus países e mudarem para um outro país e viver como imigrantes. E a história de Noemi é uma história assim. Ela foi viver como imigrante em uma terra que era a terra aparentemente não tão amiga, mas porque ela precisava de condição melhor para sua família. E aconteceu que, passado certo tempo, a Bíblia não define claramente qual é esse tempo, morreu o marido dela, os filhos dela se casaram com duas jovens, com Ruth e com Orfa, e pouco tempo depois eles também morreram. A Bíblia não dá detalhes sobre como ou por que isso aconteceu, mas aconteceu que os 3 homens da família morreram. E Noemi se viu numa situação muito ruim, porque ela não tinha família naquele lugar, ela não tinha provavelmente propriedade naquele lugar, não tinha nada, né? Não tinha um provedor financeiro para ela, que era o marido ou os filhos, e ela resolve voltar para Israel. E ela avisa as noras: olha, vocês são jovens, vocês são bonitas, vocês podem voltar para os seus pais, para a casa deles, vocês podem casar outra vez e construir a vida de vocês. E Orfa resiste um pouco, mas acaba aceitando a proposta de Noemi e volta a viver então com seus pais. Mas Ruth, ela não conseguiu aceitar essa ideia, ela não conseguiu querer com que isso acontecesse, e ela decidiu ficar com Noemi.
é algo até estranho, né? Para nós, ela era a sogra de Ruth, não era mãe, não era amiga, não era irmã, era sogra, mas houve uma afinidade tão grande para ela. Estou mencionando de que é a sogra, porque muitas vezes a sogra é mencionada como alguém, uma pessoa não grata, alguém que ninguém quer estar muito perto. Em alguns relacionamentos acontecem atritos, porque a sogra tem ciúme do filho, porque está agora com uma esposa e ela que cuida da comida e não cuida do mesmo jeito, da roupa, da casa, seja o que for. Então, às vezes, existem relacionamentos de competitividade pela atenção, pelo amor, de comparação de como que se faz as coisas, e acaba tendo um desgaste do relacionamento, mas não era o que aconteceu, aparentemente, pelo que a Bíblia demonstra, com Ruth e Noemi. Elas eram entrosadas e Ruth se apegou demais a ela a ponto de querer permanecer com ela. Não existe um registro que confirme algo que é dito por alguns historiadores que demonstram que existe a possibilidade de que Ruth era alguém descendente de família real ou de liderança de clã lá em Moabe, o que faria dela um tipo de princesa. E se isso for verdade realmente, a atitude dela foi mais nobre ainda, porque ela tinha uma posição, pelo menos ela estava dentro do seu povo, ou tinha a casa dos seus pais, mas ela abriu mão de estar naquele lugar, abriu mão de estar numa posição mais confortável e de partir ela agora numa posição de imigrante para uma terra que ela não conhecia para acompanhar a sua sogra. E a declaração que Ruth faz para Noemi é tão linda, que é uma das declarações mais repetidas em todos os casamentos, acho que do mundo inteiro desde então. E se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16 a 17, diz o seguinte: Ruth falando para sua sogra: onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. Isso me faz Yahvé, e ainda mais, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela faz essa imprecação a respeito dela mesma, é uma imprecação que a gente encontra às vezes na Bíblia. Que o Senhor me faça alguma coisa terrível e outro tanto se eu não cumprir o que eu estou falando para você. Um juramento, né, que ela está fazendo para a sogra dela. Que se não for a morte que me separar de ti. Então ela estava declarando fidelidade para a sogra dela, está fazendo uma aliança de fidelidade, querendo dizer: eu vou cuidar de você, onde você for eu vou, o que você comer eu vou comer, onde você dormir eu vou dormir também, e o seu Deus e o teu povo são meus também, eu assumo o seu povo, assumo o seu Deus, e eu vou estar com você até a morte. Ela amou a sua sogra de uma maneira tão assim maravilhosa que é até incompreensível. É lindo de ver esse relacionamento de amizade. E alguns autores de livros de teologia, alguns pesquisadores, eles declaram que existe a possibilidade de que a vida de Ruth tenha sido inspiração para o rei Salomão escrever o texto de Provérbios 31, de 10 a 31, que relata a mulher virtuosa. Ruth era uma tataravó de Salomão, né? Ruth foi mãe de Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, Davi foi pai de Salomão. Então, ele está na linhagem, e provavelmente a história dela foi uma história que ficou assim sendo contada, porque ela veio de Moabe, era alguém que era estrangeira e que trabalhou de uma maneira tão intensa e se dedicou tanto por uma outra pessoa que causou um impacto na sociedade a ponto de se tornar a mãe de um dos reis mais importantes, ou do rei mais importante de Israel. Assim que ela chegou lá em Israel, ela começou a buscar trabalho. Como muitos imigrantes, quando chegam num país que não sabe como que vai fazer e o que vai fazer, ela ficou preocupada em como sustentar a sua sogra. E a sogra dela falou para ela sobre uma lei que existia, que é uma lei chamada de lei da rebusca. Uma lei que determinava que aquele que estivesse colhendo no seu campo não pudesse voltar para poder verificar se tinha mais coisa ficado no processo de colheita para trás, para poder rebuscar aquilo e pegar. Era para ser deixado para trás, para que aqueles que tivessem em situação de pobreza, de fome, de necessidade, pudessem pegar daquela sobra da colheita para se prover. E então, por causa disso, ela foi para os campos e começou a buscar um lugar onde colher, e por uma providência divina, ela acabou indo parar nos campos de Boaz. Boaz, ele era parente de Noemi, ele era cunhado de Noemi. E um lugar seguro para ela estar, como a gente acaba vendo nos capítulos seguintes da história, porque ela chegou ali, ela começou a ir atrás das moças que estavam colhendo e conseguiu colher bastante coisa nesse processo de rebusca, pegando aquilo que ficou para trás.
E ela estava tão dedicada e não parava nem para fazer nada, só o tempo inteiro colhendo, como o próprio texto relata, o texto bíblico, quando você vai lendo, é um livro tão pequenininho que eu te aconselho a ler, só para se inspirar mais uma vez. Eu amo quando chega no livro de Ruth, na minha leitura anual da Bíblia, é muito gostoso, leio assim num piscar de olhos e fico refletindo muito sobre ele. E Boaz ficou impressionado, ele falou, poxa, quem é aquela moça que está vindo atrás das moças que trabalham conosco? E aí disseram para ele, ela é Ruth, ela é aquela que veio com a sua cunhada de Moab, e ela está fazendo muito bem por Noemi, está cuidando dela, e a fama dela está correndo todo o povoado nosso, sobre como ela tem sido justa e boa para com Noemi. Aí ele chamou Ruth e falou assim, poxa vida, que bom que você está aqui no meu campo, pode ficar colhendo aqui, porque aqui é um lugar seguro, ninguém vai tocar em você, e o que tiver no campo, você pode pegar para você, faz o que você precisar, né? Junta a quantidade que você precisar, come da nossa comida. Ele levava grãos tostados, levava frutas secas, água, vinagre para eles molharem o pão, e ele servia aquele alimento para os funcionários e ela podia comer junto com ele. Então ela estava realmente protegida naquele ambiente. E passado todo aquele período de colheita, ela colheu o que era preciso, e Noemi falou para ela, Ruth, você é jovem, eu preciso arranjar um marido para você. E existe uma lei aqui também no nosso país, que é chamada de lei do levirato. E essa lei, ela determina o seguinte, era um costume daquela época, que o cunhado se case com a cunhada viúva, quando não há filhos homens, para que a descendência daquele homem pudesse ser levantada. Eu contei agora há pouco a história das filhas de Ló, né? E sempre a gente encontra na Bíblia histórias assim que nos surpreendem sobre essa questão de maternidade, porque as mulheres estavam sempre tão preocupadas em gerar filhos, e eu contei um pouquinho de como era essa sensação de ser realizada, de ser plena, de exercer plenamente o seu propósito de vida, de existência como mulher, função dentro do clã. E para ela naquele momento havia esse problema para Noemi de não ter um filho homem, de não ter descendência, de não ter um clã para ser formado, levantado em nome do seu marido, em nome dos seus filhos, e de não ter alguém para prover para ela na sua velhice. E ela fala dessa lei e fala assim, olha, Boaz é nosso remidor, ele pode ser alguém que pode se casar com você e pode levantar nossa descendência. Então eu vou te falar o que fazer. Ela explicou para Ruth tudo que tinha que fazer, que também é estranho para nossa cultura. Ela tinha que descobrir os pés dele quando ele estivesse dormindo, e ele estava dormindo naquele dia específico quando as coisas aconteceram, aos pés de toda aquela colheita, nos lugares de depósito. E Ruth descobriu os pés dele à noite e ela foi até aquele lugar. E aí, quando ele acordou assustado, ela falou, tu és o remidor, né? Ela cumpriu aquilo que a lei estabelecia. E ele ficou impressionado com a postura dela, né? Ele não se aproveitou daquela situação de forma alguma. Mas ele disse para ela assim, poxa, você é mais nobre do que eu imaginava, porque você podia ter procurado um rapaz mais jovem, um rapaz rico ou pobre, mas que fosse da sua idade, e você veio procurar para cumprir a lei, para beneficiar a sua sogra. Como você é nobre, eu vou fazer o que você está me pedindo e vou fazer o que for possível para que isso aconteça. Então isso mostra que também não era uma proximidade de idade. Provavelmente se ele era cunhado da sogra, ele devia ter uma idade mais próxima da sogra dele. Talvez um pouco mais jovem ou da mesma idade, não dá para saber. Mas não era alguém tão jovem quanto Ruth, a ponto de ficar tão impressionado, de encontrar mais ainda nobreza em Ruth por se dispor a fazer o cumprimento da lei através dela, porque ele era o cunhado de Noemi. Mas Noemi enviou Ruth como uma filha, para que ela pudesse levantar a descendência do seu marido, que era filho de Noemi, para que então pudesse haver provisão para Noemi, a descendência, o clã pudesse então ser perpetuado. E aconteceu que naquele dia mesmo, Boaz conseguiu negociar com um outro remidor que havia, e ele abriu mão do direito. Boaz comprou as terras de Noemi e se casou com Ruth, e aí eles tiveram um filho pouco tempo depois, como eu contei agora há pouco, que foi Obed. E é tão interessante que isso chamou tanta atenção de Deus, esse caráter de Ruth, essa renúncia, né? Eu não falei ainda, mas o nome de Ruth tem um significado muito lindo, que significa amiga. Ruth na Bíblia vem de uma palavra chamada Reut, que no texto, né, em hebraico, que quer dizer exatamente isso, amiga. E pode significar também companheira. Ela foi amiga de Noemi, ela foi companheira de Noemi, ela fez uma aliança com Noemi. Aquele texto que nós lemos no capítulo 1, que fala, onde quer que tu fores eu irei, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, que Deus me faça algo, se não for a morte, a razão de eu estar separada de você. Ela fez uma aliança de proteção a Noemi. E quando ela se casou, quando ela foi, na verdade, nos campos procurar comida, ela foi também cumprir uma lei para beneficiar a sogra, para cuidar da sogra, porque ela tinha o povo dela, ela tinha o pai dela, ela tinha a família dela, o povo onde ela podia talvez
encontrar abrigo, refúgio, talvez até um esposo. Quando ela se casou também com Boaz, ela fez para abençoar a sogra, para que a lei que dava direitos para a sogra pudesse acontecer. Como Boaz muito bem mencionou, ela poderia muito bem ter ido atrás de um rapaz mais jovem, rico ou pobre, mas ela procurou alguém que podia fazer cumprir a lei que beneficiasse a sua sogra. E quando a gente vai atrás dos padrões de Deus em relação a como Ele olha para o coração do homem, eu fiz uma pesquisa para encontrar alguns versículos que mencionam sobre o órfão, a viúva e o necessitado, e encontrei uma infinidade deles. Eu vou ler alguns apenas. Em Deuteronômio 24:17 fala: não perverterás o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. 49:11 de Jeremias diz: deixa os teus órfãos e vos guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Deuteronômio 24:21 fala da lei da rebusca, fala: quando vindimares a terra, não voltarás para rebuscá-la, para que o estrangeiro e o órfão e a viúva será destinada essa colheita. O Salmo 68:5 fala: pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deuteronômio 24, versículo 20 fala: quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. O Salmo 146:9 fala: o Senhor guarda os estrangeiros, ama o estrangeiro, dando-lhe pão, dando-lhe roupa. Deuteronômio 27:19 fala: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Isaías 10, no versículo 2 fala: para desviarem os pobres o seu direito e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, para se despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ele está acusando Isaías aqui de que o povo estava agindo dessa forma contra os direitos, pervertendo o direito dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Lá em Zacarias 7:10 fala: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração mal contra o seu irmão. E assim vai. Então, muitos textos bíblicos falando sobre perverter o direito do órfão, da viúva, do necessitado e do estrangeiro, e como Deus se agrada quando esses direitos são preservados. Ruth, ela abriu mão de estar buscando interesses próprios. Isso não é comum na nossa sociedade. Uma jovem da nossa sociedade hoje podia pensar: morreu o marido, a sogra ficou sozinha, ela tem que correr atrás, porque ela tem a família dela, eu tenho que correr atrás do meu lado. Tem que cuidar dos meus interesses, eu tenho que cuidar da minha vida, porque ela já é velha, ela já viveu tudo, eu vou viver a minha vida agora, eu tenho direito de reconstruir a minha vida agora, eu tenho direito a ser feliz. Não é um comentário bem do nosso tempo, esse tipo de comentário? Mas não foi assim que Ruth agiu. Ela pensou exatamente o contrário. Ela pensou assim: ela não tem ninguém. Ela não tem mais idade para trabalhar, ela não tem marido para sustentar, os filhos dela morreram. Imagina a dor dessa mulher. Ela é viúva, desfilhada, estrangeira. Como que eu posso deixar essa mulher sozinha? Ela não teve coragem, moralmente falando, ela não teve coragem de deixar Noemi sozinha, partir sozinha, viajar sozinha, chegar sozinha e de mão abanando na terra dela. Ela falou: não posso fazer isso com ela, não tenho direito de fazer isso, porque eu sim sou jovem, eu sim tenho força física, eu posso ajudá-la, eu posso trabalhar e manter a vida dela. Eu tive um tempo de felicidade com o filho dela, ele foi meu marido por alguns anos, e agora que ela precisa, eu simplesmente abandono. Eu tive o melhor dela, e agora na hora que ela precisa, eu vou embora. Não posso fazer isso com ela. E isso agradou o coração de Deus. Ruth soube tomar as decisões certas. A cunhada dela, a Orfa, ela pensou talvez dessa forma que eu acabei de falar: puxa, eu gosto da minha sogra, ela é legal, ficou viúva, eu também fiquei viúva, mas fazer o quê? Ela reconstrói a vida dela, ela volta para a terra dela, talvez tenha algum parente lá que possa ajudar, ou tem algum abrigo, algum asilo que acolha ela, e o povo dela vai cuidar, Ela se vira, e eu vou reconstruir minha vida. Mas Ruth não teve coragem de tomar essa decisão. Ela falou: não posso fazer isso, não tenho condições de largar uma mulher da cidade sozinha, sem ninguém, Eu preciso cuidar dela e eu vou cuidar, a ponto de fazer um juramento de cuidado com ela. Ela não pensou em si, mas ela pensou no próximo. Ela pensou que a sogra dela podia precisar dela, e com certeza precisava dela, e o próximo dela naquele momento era a sogra dela, Noemi.
Ela também era uma viúva, mas era uma viúva jovem. Então ela abriu mão de estar com seus pais, ela abriu mão de ter algum tipo de conforto que ela pudesse ter buscado num novo casamento ou vivendo no meio do seu povo, no seu próprio país. Ela fez o que pôde para assegurar que a sua sogra tivesse uma velhice segura. Porque quando ela levantou a descendência de Noemi, ela deu para Noemi o direito de ser sustentada pelo seu filho, por Obed. Porque esse era o costume. Os filhos, o clã, eles sustentavam os pais. Por isso que a lei fala, honra os teus pais, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa lei, ela fala do cuidado ao pai idoso. Que as pessoas não conhecem muito sobre a lei, sobre os 10 mandamentos, na verdade sobre toda a lei mosaica, mas essa lei ela está falando de cuidado dos pais na velhice, é de contribuir, de retribuir, é uma paga pelo que eles fizeram na sua vida quando eles não têm mais condições de se autossustentar. A gente vive numa sociedade em que é cada um por si, Deus para todos, mais ou menos, né? Não tem muito essa preocupação de manutenção de como vão ser os pais, eles que poupem para a velhice e se virem, porque os filhos estão cuidando da vida dele e dos próprios descendentes, mas esse pensamento não é o pensamento bíblico. Ela abriu mão de ter algum conforto para ela, para que a sua sogra pudesse ser então sustentada e mantida pelo filho que veio depois, por Obed. Ela fez o que pôde para segurar isso e ela lhe deu um descendente que foi depois pai de Jessé, que foi pai de Davi e que foi depois a linhagem que chegou até Jesus. Ruth e Boaz geraram Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi, como eu falei agora há pouco. A mensagem que eu queria deixar para vocês nessa hora é de que muitas vezes nosso mindset, a nossa mentalidade, o nosso modo de enxergar o mundo, o nosso modo de ver o mundo é muito contemporâneo e é muito associado com os padrões morais do mundo em que a gente vive e a gente simplesmente sublima essas coisas erradas que acontecem, como eu mencionei agora, de olhar para o outro, de olhar para o próximo, de renunciar aos seus próprios benefícios em favor de outro, porque é assim que se vive, é dessa forma que as coisas acontecem e a gente se conforma com isso. A gente acha, mas todo mundo faz assim, é desse jeito mesmo, ele vai se virar. Vai dar tudo certo, alguém vai cuidar. E esse alguém vai cuidar, muitas vezes não tem ninguém para cuidar, né? Não tem alguém que possa ajudar, ou da sogra, ou da mãe, do pai, ou de alguém da família. E a Bíblia é muito clara quando fala sobre o cuidado, especialmente do órfão, da viúva, do necessitado, de não perverter os direitos deles, de honrar o pai e a mãe. E nós precisamos passar por uma lavagem cerebral para poder limpar os nossos conceitos, os nossos pré-conceitos que são feitos pelo mundo, nesse mundo contemporâneo que a gente vive, que é tão hedonista, e começar a aprender com a palavra de Deus, que nos leva a entender padrões muito mais elevados, muito mais justos, muito mais equitativos. E só o Espírito Santo para nos ajudar a agir com justiça, a colocar o outro na nossa frente, a não olhar para o que nos beneficia, mas o que beneficia o outro. E dessa forma, então, fazer com que a justiça de Deus prevaleça. É isso que Deus deseja de nós, que nós sejamos instrumentos dele na terra, como embaixadores do reino, para que a justiça dele prevaleça. Não é falar, o governo tem que fazer alguma coisa, ou o Estado tem que fazer alguma coisa. Não é isso que tem que acontecer. Somos nós que temos que fazer alguma coisa. Sou eu, é você que temos que fazer alguma coisa fazendo a nossa parte. Somos nós que temos que cuidar para que tudo vá bem, para que a justiça de Deus prevaleça sobre a terra. Não é terceirizando a responsabilidade, mas é assumindo a responsabilidade de fazer por aqueles que estão ao nosso redor o bem que lhes é devido. Amém? Espero que essa lição sirva e toque no seu coração e te faça refletir um pouco e pensar. Qual é o seu papel na sociedade, na sua família, na sua geração? Quais são aqueles que precisam da sua ajuda? Qual é a renúncia que você tem feito e qual é a renúncia que você pode fazer para que outros sejam abençoados? Esse é o meu desafio para você nessa hora. Nós vamos orar então, entregando ao Senhor esse momento, pedindo que Ele fale e complete aquilo que não foi falado nessa ministração. Deus, muito obrigada, Senhor Deus, porque quando nós lemos a Tua Palavra, cada vez mais nós somos expostos e nós vemos o quanto nós somos limitados, o quanto nós erramos, Senhor Deus, e quanto nós somos egoístas também, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. A história de Ruth nos
confronta com a nossa sociedade, nos confronta com o nosso egoísmo, com o nosso hedonismo, com o nosso eu, com o nosso valorizar os nossos próprios interesses e colocar em prioridade aquilo que nós queremos e não os outros, não os nossos pais, os nossos avós, os nossos anciãos, aqueles que estão na nossa família, as pessoas mais velhas, Senhor Deus, os pobres, as viúvas, os necessitados, Senhor Deus, mas nós sabemos que, como a Tua palavra fala, nós temos que fazer com que a justiça e o direito deles seja preservado, seja cumprido. Isso não está terceirizado na mão do governo, Senhor Deus, isso é parte de cada um de nós. Nós queremos nos isolar e queremos nos isentar dessa responsabilidade, mas é nossa. Por isso nos ajude e traz à nossa memória, Senhor Deus, a nossa responsabilidade para que possamos fazer cumprir a Tua lei sobre a terra, Senhor Deus, para que possamos declarar com verdade: venha o Teu reino e a Tua justiça, e também é chegado o reino de Deus, porque nós, como embaixadores do Teu reino, Senhor Deus, estamos implantando a justiça por onde passamos. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão gostoso e pedimos que a Tua bênção chegue na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Senhor Deus, que o Senhor fale com ela e abençoe a sua semana, a sua família e tudo o que ela faz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana e a gente se encontra então no próximo sábado. Até lá!